seguindo a nossa ideia de fluxo, primeira coisa que nós vamos fazer, a nossa rota. Ela vai ser um router, get, a base club, partners, barra, dois pontos, ID. Esse dois pontos ID significa que nós vamos receber um ID de forma dinâmica, através da URL, do endpoint, beleza? Aqui nós vamos colocar, por enquanto, um objeto vazio, que a gente ainda não tem implementado. A gente vai acessar o nosso controller aqui e vamos construir a nossa função get partner by ID. Ela vai ser uma função assíncrona, recebe o REC e o RES, que conste. Por enquanto eu não vou desestruturar aqui, deixar partner by ID, que a gente ainda não fez. Nós vamos informar que ele precisa aguardar a service, resolver a promise que a gente está solicitando, by ID e coisa. Perfeito. Aqui nós vamos dar um return, has status. Nós vamos receber o status ali. Por enquanto, eu vou deixar dessa forma e vou deixar assim. Aí tem uma questão aqui, pessoal, que é o parâmetro dinâmico, que é o ID, que nós vamos receber através da URL, conforme eu disse. Para a gente conseguir ter acesso a ele, a gente pode acessar o const ID e puxar ele de onde? Do nosso REC, que são os dados da requisição que a gente está recebendo. A gente acessa o rec.params e aqui a gente já consegue ter acesso ao nosso ID. Só que aí tem uma questão. Tem duas formas de a gente recuperar esse ID. Essa forma que tá não funciona. Por quê? Porque o ID é uma chave que está dentro do objeto params. Ou a gente põe .id aqui, ou a gente desestrutura. Ó, o lint até ficou vermelho, ó, use object destruction. Ele pede para a gente desestruturar o ID aqui. Então a gente desestrutura do objeto params a chave ID. Assim a gente tem acesso ao ID que está chegando de forma dinâmica para nós. Com o ID em mãos, a gente passa ele para a nossa service aqui. Beleza. Então agora nós vamos para a nossa service construir a nossa função get partner by ID. Vou até copiar ela aqui. Const. Ela vai ser assíncrona também. Ela vai receber o ID por parâmetro, conforme a gente está passando lá do outro lado. Partner by ID. A gente vai aguardar a promessa ser resolvida, mesmo esquema, ponto, recupera e passa o nosso ID aqui para a nossa moda. Aí aqui nós vamos ter a mesma estrutura de retorno. Até coloquei ele mais para cima ali, fora do método, para poder ficar mais fácil da gente visualizar. Nesse caso aqui, nós temos uma questão. Vou deixar isso aqui comentadinho por enquanto. Porque, vamos supor, o usuário solicitou um ID 1000. Só que o ID 1000 não existe dentro do meu banco de dados. Então, eu preciso tratar isso aqui. Então, eu vou ter um retorno num caso de erro e vou ter um retorno num caso de sucesso. Eu preciso ter uma tratativa para os dois casos aqui. Mas aí, quando a gente for construir aqui o caso de erro, nós vamos dar um console log para vocês visualizarem o que vem para a gente poder tratar em cima do que vem, beleza? Toda vez que você tiver que fazer algo dessa forma, preciso lançar um erro baseado em algum retorno, alguma coisa, põe um console, faz um debug, visualiza qual é o dado que retorna, da forma que ele retorna, para você construir a sua tratativa em cima disso. Então, por enquanto, vamos deixar esse retorno comentado aqui. Agora nós vamos para a nossa model, para a gente construir a nossa função de recuperar. Ela também é assíncrona, recebe um ID por parâmetro, const result é igual a await connection, ponto execute. A gente vai colocar a nossa carry. E aí lembra que eu comentei que o execute pode receber dois parâmetros? Pois é, aqui que entra o segundo parâmetro. Ele pode ser um parâmetro dinâmico, que a gente vai complementar com a nossa carry. Vocês vão entender aqui. Mas o dinâmico, você põe ele dentro de um array, que é o dado que você vai receber. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente complementa aqui com a string da nossa carry. Então vamos construir a nossa carry aqui. Select from
De quem? Do nosso Summer Club.partners quando where o nosso ID foi igual a quem? Uma interrogação. Por quê? Porque ele é dinâmico. Então, se eu defino aqui essa interrogação, quando a query executar, ele vai buscar o parâmetro dentro do nosso array, do segundo parâmetro do execute. Beleza? Então, por isso é dinâmico e um complementa o outro. Vamos supor que eu tivesse aqui onde o ID fosse X e o name fosse X também, que eu fosse receber um name por parâmetro. Aí eu precisaria informar na ordem que ele precisa aqui. Porque se eu ponho aqui name e ID, vai dar errado. Por quê? Porque no array aqui, a ordem importa. Então, se eu tenho 5 parâmetros dinâmicos, eu preciso defini-los da mesma ordem para quando o execute acontecer, ele conseguir buscar os parâmetros e fazer a nossa query funcionar. Certo? Beleza? Nesse caso aqui vai ser só o ID. A gente vai remover isso aqui. Então, ó, select, selecione do banco de dados Summer Club na tabela Partners o sócio quando o ID for X, que é o que nós vamos receber. Eu coloquei o console log aqui no result, pessoal, quando busca por ID, porque eu quero mostrar para vocês que a gente vai desestruturar mais uma vez os dados quando busca alguém por ID, que traz somente um objeto, para ficar mais fácil da gente tratar o dado e manipular e entregar para o usuário lá na tela, beleza? Então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aquela hora. Vamos exportar aqui para a gente conseguir acessar aqui. Vamos pegar ele aqui também, enviar na nossa service. Vamos fazer a mesma coisa aqui no nosso index. E no nosso control. Aqui, beleza? Vem para cá, puxou aqui e foi, beleza? Então, todos os nossos barrels já tem. Falta a gente agora incluir ele na nossa rota, de fato, que é aqui no control. Como a gente já exportou lá, se eu der um ponto aqui, ele já aparece aqui para mim. Ficou verdinho, tudo certinho. Então, vamos aqui na nossa rota, localhost id 2. Ó, ele retorna o mesmo array. O segundo parâmetro dele é o array de buffer, que a gente não vai usar. E aí o primeiro vem um array com um objeto dentro. O que nós precisamos fazer para a gente ter acesso a só esse objeto? Primeiro desestruturar o array de fora e depois desestruturar o array da primeira posição também. Por quê? Porque o que a gente quer nesse momento é só o objeto com os dados do sócio, com o ID2. Então a gente vem aqui e desestrutura duas vezes. Dessa forma, esse result agora é um objeto só com os dados daquele sócio que a gente está querendo. Vamos fazer um teste. Ó, tcharam, um objeto com os dados que a gente quer. Beleza? Isso é só para poder tratar os dados e a gente não ter que ficar enviando muitos dados lá para a service que não vão ser necessários. Então, beleza. Já veio o que a gente quer. Então, aqui a gente vai remover esse console, dar um return nesse result e ponto e vírgula. A nossa model já está feita. Pode minimizar aqui, voltar para cá e ir para a nossa service aqui. Aqui a gente tem que retornar. E aí, lembra que tem o caso de de não existir o ID dentro do nosso banco de dados? É o que nós vamos verificar agora. Nós vamos dar um console.log, partner by ID, service, e aí nós vamos passar um ID que não existe no banco. No banco, acho que tem 4 IDs, de 1 a 4, se eu não estou enganado. Isso, ó, de 1 a 4. Então, a gente pode passar o ID 5, que não existe. Então, vamos ver o que ele retorna para nós, para a gente tratar e lidar com os dados da maneira correta. Limpar o terminal, passamos o ID 5. Olha o que ele retornou para nós. Undefined. Então, quando ele não encontra o usuário com o ID passado pelo parâmetro, ele retorna undefined. Então, a gente vai criar um erro ali baseado nesse undefined. Então, seguindo a ideia, se ele não encontra, ele manda undefined. Undefined é um dos valores false em JavaScript. Quando nós negamos algum valor false, ele vira true. Ou seja, então a gente pode negar esse partner by ID aqui. Por quê? Porque ele vai virar um true. Se for true,
você entra aqui para mim e retorna esse objeto de erro para mim, lá para meu controller. Então, o nosso aqui vai ser um type erro. A nossa message, a gente vai colocar uma mensagem personalizada. Pode ser partner not found. E o nosso status 404, que é o status de not found. Beleza. Não entrou no if, ele continuou a execução. Vou abrir o outro terminal aqui, para ele não ficar mostrando os logs ali toda hora e atrapalhar vocês. Se tudo der certo, ele não vai entrar no if, é porque ele encontrou alguma coisa. A gente vai retornar o nosso caso de sucesso. Eu vou até copiar esse de baixo aqui. Esse aqui pode remover. Aqui não é erro, é null. O nosso data aqui é o nosso partner by ID e o status code dele é o 200, que é um caso de sucesso. Remover o nosso console. Beleza. Nossa service está concluída com sucesso. Agora, aqui dentro do nosso controller, nós precisamos desestruturar quem? O message, o status e, nesse caso, o type. Por quê? Porque eu tenho um type de erro nessa service. Certo? Beleza, o nosso JSON aqui vai ser a nossa message, o nosso status vai ser o nosso status. Só que aqui agora vai entrar uma outra validação. Vai ter que ter uma condicional aqui. Se o type existir, a gente tem que retornar o erro que ele mandou para nós. Status. Aí ele entra no status aqui, .json, e a nossa message, que é aquela mensagem personalizada do partner not found que nós fizemos lá na service. O controller feito. Vamos fazer um teste aqui no Thunder Client. Ó, ID5, ele não existe. Vamos ver, ó, chegou para nós aqui um partner not found. Beleza. A gente pode deixar isso aqui mais bonitinho, é passar um objeto aqui em volta dele, só para ele criar uma chave message e retornar para nós a chavinha aqui. Ele estava reiniciando, reiniciou e foi. Ó, agora ele retornou um objeto com a chave message para nós. Partner not found. Agora vamos fazer um teste num caso de sucesso. O ID1, por exemplo, trouxe para nós o objeto daquele sócio que corresponde ao ID que eu passei no parâmetro. Beleza? Então, rota concluída com sucesso. Agora nós vamos para a nossa rota de post, para poder criar um sócio a partir do body aqui no Thundercloud, beleza? Aí nessa aqui nós temos que construir um middler para verificar se todos os campos que eu preciso para criar um sócio estão presentes. Nós teremos uma regra de negócio por exemplo, a matrícula tem que ter no mínimo 8 dígitos, tem que ser um e-mail válido, o frequente ele é um valor booleano, enfim. Então tem algumas regras de negócio que nós vamos aplicar agora e essa rota tá bem bacana. Então bora lá.